Boa noite, irmãos. Graça e paz. Muito bom nós estarmos juntos mais uma vez e principalmente diante da palavra do Senhor para ouvirmos e sermos edificados por ela. Eu convido os irmãos a abrirmos a palavra no livro de Juízes. Já há 3 semanas que eu não pregava, né? Nós tivemos aí nosso irmão reverendo Enoque, trouxe a mensagem um domingo, Davi em outro, e na semana passada nós tivemos o reverendo Fábio conosco, e hoje nós vamos, com a graça do Senhor, retomar a nossa exposição no livro de Juízes. E hoje nós vamos encerrar a narrativa da vida de Gideão. Por isso nós leremos o capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 32. Livro dos Juízes, livro de Juízes, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 32. Como nós temos feito, é um texto um pouco extenso, mas eu peço aos irmãos muita atenção durante a nossa leitura, para que nós compreendamos bem aquilo que aconteceu e aquilo que é o ensino do Senhor para nós. E durante a nossa leitura, eu já gostaria de destacar 3 blocos de versículos principais que os irmãos dessem atenção. Primeiro, um bloco do versículo 1 ao versículo 3, forma ali uma unidade. Do versículo 4 até o versículo 21, é um bloco um pouco maior, e depois do versículo 22 até o final. Leiamos, então, os irmãos mesmo assentados, me acompanhem na leitura. Então, os homens de Efraim disseram a Gideão: que é isso que nos fizeste, que não nos chamaste quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam fortemente com ele. Porém, ele lhes disse: que mais fiz eu agora do que vós? Não são, porventura, os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus entregou nas vossas mãos os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeebe. Que pude eu fazer comparável com o que fizestes? Então, com falar-lhes estas palavras, abrandou-se-lhes a ira para com ele. Vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, cansados, mas ainda perseguindo. E disse aos homens de Sucote: dai, peço-vos, alguns pães para estes que me seguem, pois estão cansados, e eu vou ao encalço de Zeba e Salmuna, reis dos midianitas. Porém, os homens de Sucote disseram: porventura tens já sob o teu poder o punho de Zeba e de Salmuna, para que demos pão ao teu exército? Então disse Gideão: por isso, quando o Senhor entregar nas minhas mãos Zeba e Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. Dali subiu a Penuel e de igual modo falou aos seus homens. Estes de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido, pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Estavam, pois, Zeba e Salmuna em Carcó, e os seus exércitos com eles, uns 15.000 homens, todos os que restaram do exército dos povos do Oriente. E os que caíram foram 120.000 homens que puxavam da espada. Subiu Gideão pelo caminho dos nômades, ao oriente de Noba e Jogbeá, e feriu aquele exército que se achava descuidado. Fugiram Zeba e Salmuna, porém ele os perseguiu e prendeu os 2 reis dos midianitas, Zeba e Salmuna, e desbaratou todo o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja, pela subida de Heres, deteve a um moço de Sucote e lhe fez perguntas. O moço deu por escrito o nome dos príncipes e anciãos de Sucote, 77 homens. Então veio Gideão aos homens de Sucote e disse: vedes aqui Zeba e Salmuna, a respeito dos quais motejastes de mim, dizendo: porventura tens tu já em teu poder o punho de Zeba e Salmuna, para que demos pão aos teus homens cansados? E tomou os anciãos da cidade, e espinhos do deserto, e abrolhos, e com eles deu severa lição aos homens de Sucote.
derribou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Depois disse a Zeba e Salmuna: que homens eram os que matastes em Tabor? Responderam: como tu és, assim eram eles, cada um se assemelhava a filho de rei. Então disse ele: eram meus irmãos, filhos de minha mãe. Tão certo como vive o Senhor, se os tivesseis deixado com vida, eu não vos mataria a vós outros. E disse a Jéter, seu primogênito: dispõe-te e mata-os. Porém, o moço não arrancou da sua espada, porque temia, porquanto ainda era jovem. Então disseram Zeba e Salmuna: levanta-te e arremete contra nós, porque qual homem tal a sua valentia? Dispôs-se, pois, Gideão e matou a Zeba e Salmuna, e tomou os ornamentos em forma de meia-lua que estavam no pescoço dos seus camelos. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós, o Senhor vos dominará. Disse-lhes mais Gideão: um pedido vos farei. Dai-me vós, cada um, as argolas do seu despojo, porque tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Disseram eles: de bom grado as daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali uma argola do seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foram 1.700 siclos de ouro, afora os ornamentos em forma de meia-lua, as arrecadas e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal, e a pôs na sua cidade em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali após ela. A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a cabeça, e ficou a terra em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Retirou-se Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. Teve Gideão 70 filhos, todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres. A sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também à luz um filho, e ele lhe pôs por nome Abimeleque. Faleceu Gideão, filho de Joás, em boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de Joás, seu pai, em Ofra dos Abiezritas. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Irmãos, o tema da nossa meditação nessa noite é: melhor que começar bem é terminar bem. Melhor que começar bem é terminar bem. Irmãos, aqueles dentre nós que gostam de futebol, já tiveram a experiência de talvez ver o time começar o campeonato muito bem e terminar o campeonato lutando contra o rebaixamento. Todo mundo que gosta de futebol já teve essa experiência. Outras pessoas já tiveram a experiência de ficar muito contentes por ter passado no vestibular, mas não ter conseguido concluir o curso. Outros já tiveram a experiência de abrir um negócio cheio de expectativas, de planos, de sonhos, mas o negócio não vingar e fracassar. Quantos, meus irmãos, já tiveram a experiência de uma bela festa de casamento, mas algum tempo depois estava assinando papéis de divórcio e partilha de bens? Meus irmãos, mais importante do que começar bem é terminar bem. E se isso é verdade na nossa vida, nas áreas da nossa vida que eu citei, quanto mais não é importante na nossa vida espiritual. Quantas pessoas já não foram libertas de alguns vícios e depois voltaram a esse vício? Quantos já não conheceram a palavra, mas voltaram à vida de pecado que tinham anteriormente? Quantos, meus irmãos, e nós conhecemos certamente vários, quantos eram atuantes na igreja e hoje desprezam a igreja? Quantos já não estiveram sentados nesses bancos ou mesmo assumindo esse púlpito e hoje vivem como ateus práticos, como se Deus não existisse? Meus irmãos, certamente nós conhecemos pessoas assim, que começaram bem e não terminaram bem. Talvez nós mesmos
em alguma área da nossa vida, tenhamos começado bem alguma coisa, mas hoje nos vemos terminando não muito bem. Meus irmãos, como não ser uma dessas pessoas? Como não ser uma dessas que, principalmente na vida espiritual, mas em todas as áreas da vida, independente do jeito que começam, se bem ou mal, terminam bem? Para entender ou para saber como terminar bem, nós precisamos responder duas perguntas. A primeira é: por que se começa bem, mas não se termina bem? E a segunda pergunta é: como fazer para terminar bem, independentemente do começo? Eu espero que no decorrer do sermão nós respondamos essas duas perguntas. Meus irmãos, o texto de Juízes, especificamente o capítulo 8, narra a história de alguém que começou bem, mas não terminou tão bem quanto começou. Se nós lembrarmos do capítulo 6, nós vamos ver o povo de Israel sofrendo na mão dos midianitas, sendo trilhados e assaltados constantemente, mas Deus levantando um homem para trabalhar como libertador, atuar como libertador daquele povo. Se nós olharmos o capítulo 7, lembrarmos do capítulo 7, nós vamos ver uma batalha em que Deus é o verdadeiro libertador. Perdão, irmãos. Deus age como verdadeiro libertador do povo, libertando do poder dos midianitas e destruindo o poder daquele povo que massacrava o povo de Israel. Porém, irmãos, nesses capítulos 6 e 7, nós vemos sim a mudança de Israel, de um povo oprimido para agora um povo liberto, mas muito mais do que isso, nós vemos a mudança de um homem, a mudança de Gideão. Se lembrarmos do capítulo 6, nós vemos aquele homem que era medroso, um homem temeroso, um homem que mesmo quando obedecia a Deus, ele mostrava ser tardio em confiar em Deus. Já o capítulo 7, depois de Deus dar provas de que estava com o povo e que implicaria uma grande derrota aos midianitas, nós vemos um homem completamente diferente. Nós vemos um homem que agora diz para o povo: olhai para mim, e o que eu fizer, vocês façam também. Mas, meus irmãos, aquele homem que foi transformado no capítulo 7 em de fato um varão valoroso, um homem corajoso, no capítulo 8, não se apresenta talvez como nós esperaríamos. Talvez nós esperaríamos o fechamento dessa história, do período de Gideão, como um momento em que o povo passou temendo a Deus e servindo a Deus. Nem que fosse somente nos anos de Gideão, mas pelo menos enquanto ele esteve vivo e conduzindo a nação, nós esperávamos ver uma nação temente a Deus. Mas não foi o que aconteceu, meus irmãos. Gideão, no final, ou nem no final da sua vida, mas no final da batalha contra os midianitas, conduziu Israel novamente ao pecado. O que aconteceu? Por que Gideão começou bem e terminou mal? Meus irmãos, se nós voltarmos aqui aos últimos versículos do capítulo 7, nós vamos entender um pouco, ou na verdade vamos entender todo o contexto, o pano de fundo do capítulo 8. Nos últimos versículos do capítulo 7, versículo 23, 24 e 25, vão nos dizer que a batalha havia terminado. Eu vou ler esses 3 versículos. Então, após aquela batalha em que os 300 homens vencem os midianitas. Então os homens de Israel, de Naphtali, de Aser e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei de encontro aos midianitas e impedi-lhes a passagem pelas águas do Jordão até Bet-bara. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, cortaram-lhes as passagens pelo Jordão até Bet-bara e prenderam os 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na penha de Oreb e Zeeb mataram no lagar de Zeeb. Perseguiram os midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão da além do Jordão. Meus irmãos, quando nós pegamos esses 3 últimos versículos do capítulo 7, talvez nós temos aqui um sinal, ou o início da história, ou uma decisão que mostra o porquê que as coisas não terminaram tão bem. Quando Gideão toma a decisão de perseguir os inimigos, foi quando os problemas começaram. E por quê? Vamos ver o capítulo 8.
Os problemas começaram, meus irmãos, porque Deus começou a ser abandonado. É isso mesmo. Deus, enquanto o Deus dos exércitos, enquanto guia do povo, ele começou a ser abandonado. Quando nós lemos os 3 primeiros versículos, essa disputa que há entre Efraim e Gideão, ou pelo menos esse questionamento, é isso que acontece, é esse o sinal que é dado. Os efraimitas, os homens da tribo de Efraim, eles se rebelaram fortemente, não foi uma mera discussão, eles se revoltaram contra Gideão, porque não haviam sido chamados para a batalha, aquela batalha lá no arraial dos midianitas. Eles se revoltaram porque Gideão não havia os chamado, ao contrário, eles foram convocados somente depois que a batalha tinha sido ganha, que os homens fugiram, então eles foram convocados para perseguir aquele exército. Mas a verdade, meus irmãos, e o texto nos deixa isso muito claro, é que esses homens não estavam preocupados com a batalha ou com a peleja. Esses homens de Efraim, na verdade, eles estavam preocupados com a glória da vitória. Eles não estavam preocupados em estar no arraial dos midianitas. Eles queriam ter o nome na história como aqueles que venceram os midianitas. É por isso que Gideão consegue aplacar a ira deles. Como que Gideão aplaca a ira deles? Gideão diz assim: olha, vocês mataram esses 2 príncipes, Oreb e Zeeb, isso é muito mais importante do que tudo que nós fizemos. Essa palavra que ele usa, rabiscos, esses rabiscos aqui, ele faz referência à plantação de uvas, as vinhas. Ele diz assim: olha, o resto que fica da vinha de vocês é muito melhor do que toda a nossa colheita. O que vocês fizeram foi muito mais importante. No final das contas, vocês é que tiveram o trabalho pesado, mais ou menos assim. E assim o texto diz que eles têm a ira aplacada. Ou seja, o que Gideão faz para encerrar essa disputa foi massagear o ego daquela tribo que de fato era uma tribo importante e poderosa em Israel, que era a tribo de Efraim. Porém, meus irmãos, existem 2 problemas nesse texto, e nós não podemos ter o nosso foco, colocar os nossos olhos nessa briga, nessa disputa de egos e de vaidades, porque a postura de Gideão, ela é problemática. Nós temos 2 questões muito importantes aqui que começam a nos ensinar por que Deus foi sendo abandonado. A primeira delas é a seguinte: de onde veio a ordem para que Israel fosse convocado para perseguir o exército dos midianitas? Se os irmãos lembrarem bem, quando o exército de Israel estava enorme, Deus falou assim: não, esse exército está muito grande, pode mandar todo mundo para casa. Vai ficar só 300. Nós não vemos Deus mandar Israel convocar os homens para perseguir os midianitas. Não. Mas essa decisão foi de Gideão. Ele tomou a iniciativa de passar por cima da ordenança de Deus e convocar de volta aqueles que Deus havia mandado embora. Essa é a primeira questão. A vontade de Deus, a ordem de Deus foi deixada de lado, porque Deus estava sendo abandonado. A segunda questão problemática de Gideão é a justificativa que ele dá para Efraim. Meus irmãos, o que Gideão teria que dizer quando aqueles homens o questionassem? Ele não teria que ser político, ele não teria que ser um homem com palavras diplomáticas, ele deveria ter sido verdadeiro. Deus mandou que não convocassem. Foi Deus que escolheu o exército. Foi Deus que separou os 300 que estavam comigo na batalha. Ele deveria ter revelado a vontade e o poder de Deus, mas não foi o que ele fez. Ele trouxe glória para os efraimitas, mas para que no final das contas a glória permanecesse sobre ele, como aquele grande general e aquele grande diplomata. O fato, meus irmãos, é que Deus escolheu somente 300 homens. Para quê? Os irmãos lembram? Para que Israel não se ensoberbecesse, pois esse risco hipotético no início, agora se torna real. Parece que ao sair da batalha, Gideão esqueceu do Senhor. E, na verdade, irmãos, parece que não é por acaso que Gideão, na hora da batalha, grita: pelo Senhor e por Gideão.
parece que ali já começa a nascer uma semente de orgulho no coração de Gideão e que vai culminar em abandono do Senhor. Existe um teólogo indiano, é um pouco difícil, de achar um bom teólogo indiano, mas existe um teólogo indiano que comenta muito sobre esse livro de Juízes, e eu gostaria de ler uma citação dele para os irmãos, quando ele fala sobre essa postura de Gideão. Ele diz assim: esse relato do episódio com os efraimitas serve ao propósito de retratar a hierarquia de valores de Gideão. O triunfo de Yahvé na batalha, na base, o triunfo de Yahvé está na base, a captura dos líderes pelos efraimitas no meio e a sua própria captura dos reis no topo. E ele ainda completa que dizendo, fazendo uma analogia, que na cabeça de Gideão, Deus era bronze, os efraimitas eram prata, mas quem tinha medalha de ouro era ele mesmo, o próprio Gideão. De fato, meus irmãos, Gideão parece ter esquecido do Senhor. Se os irmãos lembrarem, quem lembra aí das exposições no capítulo 6 e 7, eu disse que uma mudança que há na relação de Gideão com Deus é a forma pela qual o texto se refere a Deus. Lá no inicinho, ele falava de Deus como Elohim, Deus de maneira geral, não o Deus da aliança, mas que depois que ele tem os olhos naquilo que Deus vai fazer e confia em Deus, ele chama o Senhor de Yahvé, o Deus da aliança, o Deus Salvador. Porém, ele volta agora a se referir a Deus como Elohim, um Deus qualquer, um Deus que não é o Deus da aliança. Dessa forma, meus irmãos, aquele homem que começou bem, temendo ao Senhor, obedecendo às suas ordens, ainda que de forma tímida ou temerosa, ele terminou mal, porque ele colocou a sua própria glória à frente da glória de Deus. Ele decidiu ele mesmo convocar tribos, perseguir inimigos, dando crédito a si mesmo e não dando crédito ao Senhor. E meus irmãos, para falarmos bem a verdade, é assim que as coisas começam a dar errado na nossa vida. É assim que aquilo que mesmo que a gente começou bem, começa a dar errado, quando nós vamos deixando Deus de lado, quando nós deixamos de buscar a glória de Deus, quando nós começamos a buscar muito a nossa própria glória, a nossa própria reputação, o nosso próprio nome, a nossa própria vontade, a nossa própria sabedoria, e Deus vai sendo deixado de lado. É assim que começa o fracasso da família, por exemplo. É assim que começa o fracasso na criação de filhos. É assim que começa o fracasso no casamento. É assim que começa o fracasso na vida profissional, na vida de fé. Quando Deus vai sendo deixado de lado. Quando Deus passa a parar de fazer parte da nossa vida, de todas as áreas, as coisas começam a ir de mal a pior. Abandonar ao Senhor foi o primeiro passo. E como consequência, outras coisas foram abandonadas, como a agenda de Deus. Nós vamos ver do versículo 4 ao 22, que as coisas começaram a terminar mal porque a agenda de Deus foi abandonada por Gideão. O que significa abandonar a agenda? O que eu quero dizer com essa expressão? A agenda são aqueles planos que Deus tem. A agenda é o propósito. Nós temos uma agenda para a semana. O que nós vamos fazer essa semana? Alguns vão trabalhar, alguns vão estudar, alguns essa semana tem médico, alguns essa semana tem que dar faxina, alguns essa semana tem que levar o cachorro para vacinar, não sei. A agenda é aquilo que está programado para acontecer. Por que Jesus não casou e teve filhos? É uma pergunta complexa de ser respondida, mas basicamente porque não estava na sua agenda. Ele não veio para fazer isso, então ele não fez. Por que os apóstolos não abriram algum negócio, Pedro poderia ter aberto um negócio marítimo ou algum outro tipo de trabalho. Por que eles não ficaram homens prósperos nos negócios? Porque essa não era a agenda dos apóstolos. Deus tinha outro plano para aqueles homens. E Deus tinha uma agenda para Gideão. Deus tinha um propósito. Deus tinha um plano na sua atividade como libertador de Israel, mas essa agenda, esses planos de Deus foram sendo abandonados e sendo trocados pela sua própria agenda, pelo seu próprio plano. O que era a agenda de Deus, ou seja, qual era o plano de Deus para Gideão? Era lutar por Israel
contra os inimigos de Deus, a favor do povo de Deus, com o exército que Deus deu e da maneira que Deus mandou. Era isso que Gideão precisava fazer, nada mais disso. Mas o que nós vemos, meus irmãos, é que essa guerra santa deu lugar a uma empreitada pessoal de vingança e destruição. A verdade é que quando nós lemos o capítulo 8, meus irmãos, nós mal conseguimos ver a mão de Deus aqui. Parece que Deus se retira agora da história, e o sujeito da história agora é Gideão. Ele faz e acontece, ele determina, ele age, ele faz aquilo que ele acha que tem que fazer. O que nós vemos nesse texto são 2 reis midianitas que fogem e Gideão vai ao encalço deles. E nós temos no caminho 2 povos que eram pertencentes ao povo de Israel, só que moravam do outro lado do Jordão. Esses 2 povos, Gideão pede ajuda a eles, pede suprimento para o exército. Esses povos se recusam a dar, provavelmente porque eles tinham medo de Gideão não ir bem na sua batalha e eles serem ali os primeiros a sofrer alguma vingança dos midianitas. Mas o fato é que eles não ajudam a Gideão. Quando eles fazem isso, quando Sucote e Penuel deixam de ajudar, sabe o que acontece, meus irmãos? Os inimigos de Gideão mudam. Gideão agora não tem como inimigos os midianitas. Ele tem como inimigos o seu próprio povo. Aqueles que Deus mandou e levantou a ele para que ele protegesse, agora se tornam seus inimigos, independente se eles estavam certos ou não. Não foi isso que Deus mandou ele fazer. Mas aqueles homens agora se tornam seus inimigos. O que Gideão promete? Que depois de voltar com aqueles reis presos, ele trilharia, ele destruiria aqueles povos, ele infligiria grande sofrimento neles, porque eles não o ajudaram. E Gideão, na verdade, ao que tudo indica, se aproveita da fraqueza daqueles povos. Porque vamos falar a verdade, irmãos, por que ele não fez a mesma coisa com os efraimitas? Porque os efraimitas eram um povo muito mais forte. Ali ele age de forma diplomática, mas com aqueles mais fracos do que eles, ele promete a destruição. E é isso que ele faz. Ele prende os reis, ele volta e ele coloca grande vergonha naqueles homens. Não dá bem para a gente saber o que é trilhar com os espinhos do deserto, mas o fato é que ele pega os príncipes, os anciãos, ou seja, os líderes e os homens mais velhos, os homens tidos como sábios daquele povo, expõe ao ridículo, provavelmente os bate, provavelmente os humilha diante dos olhos de todos, e ele chega na outra tribo e mata todos os homens. Meus irmãos, quando Deus mandou que isso fosse feito? Quando Deus deu autoridade para Gideão fazer isso? Mas ele fez porque agora para ele importante mais não era a vontade de Deus, não eram os inimigos de Deus, mas os seus próprios inimigos. Meus irmãos, ele pega aqueles reis então e mata aqueles reis. E aí nós poderíamos pensar, bom, pelo menos uma coisa certa ele fez. Será? Por que ele matou aqueles reis? Ele não matou aqueles reis porque eles eram inimigos do povo de Israel. Ele não matou aqueles reis porque eles fizeram o mal contra o povo de Deus. Olha o que ele diz: se vocês não tivessem matado os meus irmãos, eu não mataria vocês, mas porque vocês mataram os filhos da minha mãe, eu matarei vocês. E ele ainda tenta fazer isso de maneira muito vergonhosa, pedindo para que o seu filho matasse um jovem, para que aqueles reis morressem pela mão de um homem inexperiente. Aquele jovem tem medo, e Gideão então deve ter talvez passado um filme na sua cabeça, porque ele foi confrontado por aqueles reis quanto à sua própria covardia. Venha você mesmo e nos mate, porque tal homem, tal a sua coragem, tal a sua valentia. Ele mata aqueles reis. Meus irmãos, o que esse texto nos mostra, do versículo 4 ao versículo 22, é uma guerra na qual o Senhor não está envolvido. Essa guerra não é uma guerra santa. Essa é uma guerra cruel. Essa é uma guerra sanguinária, na qual o objetivo não é preservar o povo de Deus, não é manifestar a justiça de Deus, ao contrário. O que Gideão faz é mostrar a sua própria malignidade, a sua própria sede de vingança. Gideão começou bem,
mas ele terminou mal porque ele colocou a sua ambição e a sua agenda à frente da agenda do próprio Deus. E é interessante notar, meus irmãos, que nós muitas vezes reclamamos das coisas na nossa vida darem errado, mas nós nos esquecemos que em muitas delas, um dia, nós abandonamos o plano de Deus. Nós esquecemos que muitas coisas acontecem de ruim na nossa vida e colhemos muitos frutos porque um dia nós deixamos a agenda de Deus. Eu deixei um dia, porventura, a vontade de Deus no meu casamento e adotei a minha. Eu deixei de criar meus filhos conforme a palavra de Deus ordenava e fiz os meus próprios métodos. Na minha vida moral, na busca dos meus planos e sonhos, eu abandonei os planos de Deus e adotei os meus próprios. Sabe o que isso significa? Terminar mal. Não há como, meus irmãos, creiamos nisso, não há como as coisas terminarem bem se nós abandonarmos a vontade de Deus e substituirmos pela nossa. É impossível disso acontecer. Deus foi abandonado, como resultado, os seus planos e a sua agenda foi abandonada, até que por fim a sua lei foi abandonada. O que nós vemos do versículo 22 ao versículo 32, a perícope mesmo, ela termina no versículo 28. Nós lemos até o 32 porque há algumas informações ali que nós vamos utilizar, mas o que nós vemos é que a lei de Deus foi sendo abandonada. Veja, meus irmãos, o progresso, ou a continuidade das coisas. Deus vai sendo abandonado, a vontade dele vai sendo abandonada e por fim a própria lei dele vai sendo abandonada. Quando chegamos no versículo 22, parece que no meio de tanta escuridão há uma luz. Parece que no meio de tanto amargo vai surgir alguma coisa doce. Porque o povo fala assim: Gideão, governa sobre nós. Você, o seu filho, filho do seu filho. E ele recusa, ele diz assim: não, eu não vou governar não, Deus vai governar sobre vocês. Mas, meus irmãos, uma coisa é Gideão falar isso, outra coisa era Gideão praticar isso. Porque ainda que ele com as suas palavras tenha recusado governar sobre Israel, o que acontece de fato é ele governar Israel como um rei, e pior, quebrando a lei de Deus sobre como deveria ser um rei. Gideão pode até ter negado, meus irmãos, governar sobre o povo, mas há no texto vários apontamentos indicando que ele recusou só oficialmente, mas que extraoficialmente e principalmente no seu coração, ele era o rei daquele povo. Como nós sabemos disso? Por isso eu li até o versículo 32. O nome do seu filho, filho de uma concubina, era Abimeleque. Sabe o que significa Abimeleque? Filho do rei. Ele pode até com as suas palavras ter dito que Deus ia governar, mas quando foi hora de dar o nome para o filho, ele disse: esse menino é filho do rei. E não era o rei Senhor que ele estava pensando certamente. Meus irmãos, foi um erro. Foi um erro pedir Gideão para governar. Foi um erro do povo, porque o povo queria um rei como as nações tinham. E foi um erro para Gideão, porque ele não cumpria os requisitos de Deus para ter um rei. O que um rei deveria fazer? Meus irmãos, Deus havia legislado sobre isso. Deus havia contemplado o tempo em que Israel teria um rei, e Deus diz como esse rei deveria ser. Eu convido os irmãos a abrirmos um texto que está em Deuteronômio, capítulo 17. Deuteronômio 17, a partir do versículo 14. Diz assim: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus e a possuíres, e nela habitares, e disseres: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham ao redor de mim, estabelecerás com efeito sobre ti um rei, como rei, primeiro, aquele que o Senhor teu Deus escolher.
Homem estranho que não seja dentre os seus irmãos não estabelecerá sobre ti, e sim um dentre eles. Porém, segunda coisa, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco, terceiro, para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes, e o terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, de sorte que prolongue seus dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Irmãos, olha quanta coisa Gideão não cumpria para ser um rei. Em primeiro lugar, o texto diz que deveria ser escolhido por Deus e não pelo povo. Gideão foi escolhido por Deus para ser um líder do exército e não um rei. Foi o povo que o chamou para ser rei. Em segundo lugar, o texto diz que não deveria multiplicar para si cavalos, e cavalos aqui é no sentido de riquezas. O que Gideão faz? Enriquece, às custas do povo. Cada um de vocês vai me dar aí uma peça de ouro, e o texto diz, traduzindo para as nossas medidas de hoje, que ele ajuntou mais ou menos 30 quilos de ouro, 6 pacotes de arroz, de ouro puro. Terceiro, não terá para si muitas mulheres. Olha o versículo 30 de Juízes 8. Retirou-se Jerubaal, teve Gideão 70 filhos, todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres. Agora, meus irmãos, esse não é o principal. O principal que um rei deveria fazer era produzir para si uma cópia da lei. Ele deveria ler a lei constantemente, para temer ao Senhor todos os seus dias, não desviar do Senhor nem para a direita e nem para a esquerda, e nem fazer o povo desviar. O que esse rei faz? Uma obra de ouro, uma estola sacerdotal, apontando para, talvez a mensagem que ele quisesse passar era, eu sou o governante, inclusive do culto. Ele faz uma estola e todo o povo se prostitui, ou seja, todo o povo adora aquele lugar. Ele fez tudo que um rei não deveria fazer, principalmente abandonar a lei de Deus. Gideão começou muito bem, porque ele destruiu um ídolo e um poste ídolo que estavam em Ofra, lembram? Que ele pegou um poste ídolo, fez uma fogueira e queimou Baal ali em Ofra. Mas ele terminou muito mal, porque foi no mesmo lugar, em Ofra, que ele colocou aquele objeto, fruto da sua cobiça, que serviu de idolatria e laço para ele e para Israel. Gideão terminou mal, porque ele, além de governar o povo que não deveria, não se deixou governar pela lei de Deus. Começou muito bem, mas terminou muito mal. Irmãos, nós sempre devemos ter um cuidado muito grande de não nos colocarmos lado a lado com personagens bíblicos. Às vezes gostamos de fazer isso, principalmente nas virtudes. Ser corajoso como Davi, sábio como Salomão, ser autoridade como José foi, mas essas coisas cabem ao Senhor Jesus. Mas se tratando de Gideão, certamente nós podemos nos colocar aqui lado a lado com ele. Certamente nós podemos nos comparar com Gideão, porque a história dele pode ser a nossa história, em muitas áreas da nossa vida, porque todos nós aqui, eu falo, meus irmãos, sem medo de errar, todos nós aqui sabemos em alguma coisa o que é começar bem e terminar mal. Talvez um namoro, que não tenha terminado como planejado, um emprego dos sonhos que depois não se revelou ser tão dos sonhos assim, uma amizade que não durou o tempo que pareceria que durar. Nós temos muitos maus finais na nossa vida.
Mas muito pior do que todos esses, ainda que esses também sejam horríveis, muito pior são os finais espirituais da nossa vida, a nossa realidade espiritual. Pode ser que tenhamos começado muito bem, mas hoje não vamos tão bem assim. Talvez, meus irmãos, conheçamos o Evangelho desde a nossa infância, mas hoje andamos muito longe dele. Talvez sabemos o que agrada a Deus, mas teimamos em viver uma vida que desagrada a Deus. Talvez, meus irmãos, já houve época em que servíamos a Deus no serviço aos irmãos e hoje sequer oferecemos ajuda. Talvez houve épocas em que amávamos a palavra de Deus e hoje sequer lemos a palavra de Deus. Talvez houve épocas em que nós tínhamos certeza da nossa fé e hoje sequer sabemos qual é o nosso destino se nós morrermos hoje. Meus irmãos, no início do sermão eu deixei 2 perguntas sem resposta, que eu tentei e procurei responder durante o sermão, para que nós entendêssemos o que aconteceu com Gideão, mas muito mais do que isso, entender o que acontece conosco. Por que, meus irmãos, que nós terminamos mal muitas vezes? Como terminar bem? Em primeiro lugar, meus irmãos, nós terminamos mal porque nós abandonamos a Deus. Essa é a realidade. Nós terminamos mal porque nós deixamos de ser guiados pelo Senhor, pela sabedoria do Senhor, pela palavra do Senhor, pelos propósitos do Senhor, e no meio do caminho nós vamos sendo guiados por nós mesmos, pela nossa própria sabedoria, pelos nossos próprios propósitos, pela nossa própria palavra. Nós servimos de Deus para nós mesmos, passamos a andar por aquilo que nós queremos e não por aquilo que Deus quer. Vamos mal porque abandonamos ao Senhor. Vamos mal, meus irmãos, porque nós abandonamos a vontade do Senhor. Talvez nós já aprendemos muito o que Deus quer de nós: viver para a sua glória, servi-lo em todas as coisas, viver para Ele. Mas pode ser que os cuidados da vida nos levaram a mudar de agenda. Agora vivemos é para nós mesmos, para os nossos planos, para os nossos sonhos, para os nossos próprios objetivos. As coisas vão mal, meus irmãos, porque nós abandonamos a lei de Deus. Existem casos, e talvez seja o nosso caso, não sei, caso de alguém, em que já fomos reconhecidos por ter uma vida piedosa, uma vida moral, de acordo com a lei de Deus. Talvez já até ensinamos a lei de Deus, mas pode ser que hoje adotemos como lei a nossa própria lei, e sejamos os nossos próprios senhores, e façamos aquilo que nós achamos que temos que fazer. Se fazemos isso, não tem jeito, meus irmãos, as coisas vão terminar mal. Mas a segunda pergunta era: como terminar bem? Em primeiro lugar, a gente tem que entender o que é terminar bem. Terminar bem é ter a salvação, é viver em comunhão com Deus, é ter alegria na lei de Deus, é ter prazer na comunhão com Deus e com o povo de Deus, é ter certeza da salvação e alegria nela, é ver o fruto do Espírito nascer em nós, é viver aquela vida abundante que Jesus prometeu, é ter paz neste mundo caído. Isso é terminar bem. Eu pergunto aos irmãos mais uma vez: Gideão terminou bem? Parece que não, mas, meus irmãos, parece que sim. É estranho isso, porque o texto nos diz algumas coisas que parece que ele não terminou tão mal assim. O texto diz que a terra ficou em paz 40 anos, o que era comum dos libertadores que temiam a Deus. Lá no versículo 8, 28. A Bíblia nos diz que ele morreu em boa velhice, e essa expressão, boa velhice, ela é aplicada aos patriarcas, e ela é aplicada a alguns reis que eram tementes a Deus, ou seja, morrer em boa velhice, na Bíblia, é um apontamento de homens servos de Deus. E além disso, aí é o que dá um nó na nossa cabeça, porque se nós lermos Hebreus capítulo 11, versículo 32 ao 34, nós vamos ver que Gideão é um daqueles, citando o texto, que puseram em fuga exércitos estrangeiros, e ele é classificado como um dos heróis da fé. Parece estranho, meus irmãos, mas no final das contas, parece que Gideão terminou bem. Sabe por quê?
Porque o que mandou nessa história, o que fez Gideão terminar bem, não foram as suas obras, não foi o seu pecado, mas a sua fé no verdadeiro libertador. Por isso ele está em Hebreus. Eu sei que parece estranho, mas ele confiou em Deus, e a fé que ele teve, pelo visto, não era uma fé falsa. Ele pode ter terminado com uma fé fraca como ele começou, mas ainda assim era uma fé verdadeira. Ele está lá ao lado de Abraão, ele está ao lado de Moisés, ele está ao lado de outros homens que nós veremos aqui em Juízes, que nós não colocaríamos lá, mas Deus colocou, porque o que faz terminar bem não é o que a gente faz ou o que a gente deixa de fazer, é onde nós colocamos a nossa fé, é onde nós colocamos a nossa confiança, e é assim que nós terminamos bem. Você pode terminar bem, não interessa o pecado, a fraqueza, não interessa o que você já fez, não é ou não é mais, já foi, não interessa o quanto longe do Evangelho ou do Senhor anda-se. Quando se coloca a fé em Jesus Cristo, termina-se bem, porque Ele terminou bem por nós. Ele é aquele que começou bem e terminou bem. Ele foi o único, mas Ele não fez isso só por Ele, Ele fez isso por nós, para que quando nós colocássemos nele a nossa fé, automaticamente o nosso fim seja um fim bom, que a nossa história tenha um bom final, independente de nós, independente das nossas realizações. Isso é possível porque Cristo nos coloca de volta nesse caminho de temer a Deus, de não abandonar a Deus. Porque Jesus nos coloca nesse caminho de não abandonar a agenda de Deus, mas ter prazer na agenda de Deus. Porque Jesus nos coloca de volta no caminho de ter alegria na lei de Deus, prazer na lei de Deus. É por isso que com Jesus as coisas terminam bem. O casamento só vai terminar bem, terminar obviamente não no sentido de acabar, né, irmão? Vocês entenderam? O casamento só vai terminar bem se estiver Jesus lá, porque é Ele que vai voltar o casamento para o seu propósito. Os filhos, a criação dos filhos só vai terminar bem se ela for conforme a agenda do Senhor Jesus e sustentada pela fé em Jesus. Vai terminar bem, independente do que aconteça, porque é o propósito do Senhor. A nossa vocação profissional, a nossa vida de trabalho, se nós crermos em Jesus, vai terminar bem, porque mesmo os nossos fracassos, nós teremos a convicção de que está nas mãos do Senhor, e é a vontade do Senhor. Meus irmãos, e principalmente a nossa vida espiritual. Alguns de nós aqui podem ter começado muito bem, conhecendo o Evangelho desde cedo. Alguns de nós podem ter começado muito mal, aprendendo tudo que era errado desde a infância. Mas isso não interessa. O melhor mesmo é terminar bem. É mais importante do que começar bem. E terminar bem só é possível quando Cristo termina por nós. É por isso que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8: o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23 e 24: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ou Filipenses 1,6: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Amém?